Boa noite, Guto. Boa noite. Queria a sua visão do jogo, né, de uma partida que o Coritiba teve a sua estratégia surtindo resultado, imagino, gostaria da sua explicação até certo ponto, mas depois acabou sofrendo os 2 gols que levaram a mais uma derrota fora de casa. Nós fizemos um jogo bastante interessante, bastante bom, até a gente ter tomado o gol. Nós tivemos bola na trave? Tivemos. Tivemos defesas boas do Gabriel? Tivemos, mas tivemos boas defesas também do Gatito. Também tivemos chances de gol. Bate e rebate dentro da área, né? Bolas difíceis, e nós estivemos muito perto de fazer o gol. E uma jogada que poderia ser uma jogada decisiva, mais uma vez, a arbitragem pesa. Se eu for analisar jogadas sem tanto peso da partida, ele inverteu vários lances. Dava de um lado, não dava do outro. Eu não sei que critério ele adotou. Por exemplo, no primeiro tempo, o meu jogador foi tocado no ar, logo no início do jogo, e desabou. Ele mandou seguir, disse que não foi nada. Aí, no lance do Júnior Santos, que parece que até que me machucou, estimo as melhoras para ele e tal, ele apita falta. Lance igualzinho. Igualzinho, a tal da cama de gato. Por que de um lado sim e do outro lado não? Por que ele foi apitar naquele lance que nós fizemos a tabela, que o Bruno entrou sozinho e fez o gol? 1-0 para a gente, naquela altura do jogo, talvez 25 do segundo tempo, 24 do segundo tempo. Do jeito que a gente estava jogando e o Botafogo já entrando no desespero, a gente ia fechar a casinha e não tomava gol mais. Não ia mais tomar gol. E, infelizmente, o gol não surgiu numa jogada deles, né? Surgiu numa bola parada onde nós erramos. Nós tivemos uma falha. Aliás, algumas falhas individuais, infelizmente. São coisas que a gente tem que ajustar. E surgiu num momento onde houve algumas trocas, mesmo havendo explicação, havendo uma série de situações, a mudança acaba gerando um espaço que eles acabaram aproveitando. Infelizmente. O segundo gol foi consequência do primeiro, porque o primeiro gol abateu a nossa equipe. A nossa equipe não tinha nem reagido, tanto é que a diferença de tempo, acho que dá quanto? 3, 4 minutos? Nem isso. Depois, a gente respira, consegue buscar alguma coisa, consegue criar alguma coisa, mas eles também, no contra-ataque, deixaram de fazer o terceiro. Eu saio feliz com algumas coisas que eu vi, mas, lógico, muito... a palavra não dá nem para dizer em relação a ter perdido um jogo que a gente construiu para poder ganhar. E no momento da partida, no momento crucial da partida, ter sido prejudicado. O normal era deixar o lance seguir e depois analisar. Ele parou antes da batida em gol. Por quê? A jogo perigoso? Que jogo perigoso que teve ali? Analisando o vídeo, não teve jogo perigoso nenhum. Então o VAR só serve para alguns tipos de situação e para alguns tipos de interesse. Precisamos melhorar isso aí. Guto, você tinha falado depois do jogo do América, né, de buscar um equilíbrio entre ataque e defesa, né, do time. Depois de um primeiro tempo amarrado, na segunda etapa foi bem lá e cá, que os dois times poderiam ter feito gol. Como é que você viu aquele cenário, né, naquele momento? Não era um cenário interessante para nós. Né? Ele mudou 3 peças, e essas 3 peças fisicamente fizeram uma certa diferença naquele momento. A nossa equipe suportou, né? Eles não conseguiram o gol,
Para ele estava mais interessante porque os contra-ataques eles estavam chegando com mais efetividade que a gente. Isso aí, uma outra coisa importante, né? Quantos jogos o Botafogo perdeu após a entrada do Tiquinho, do Carlos Eduardo, do Lucas e do Marçal? Quantos jogos eles perderam? Nenhum. O Botafogo que estava com 31 pontos não é o Botafogo de hoje. O Botafogo de hoje é outro time. É um time mais maduro, é um time forte, que joga muito bem em transição, que propõe bem o jogo. E nós fizemos um jogo de igual para igual com esse Botafogo, que foi lá dentro da Arena Castelão e botou 3 em cima do Fortaleza. Que foi amarrado aqui, o último jogo foi com aqueles América Mineiro, que é um time com uma transição rapidíssima. É uma equipe que está brigando pela Libertadores. Então, as coisas não são assim, não. Acho que perdeu de 1-0 para o Flamengo, né? Que está decidindo o quê? Está brigando pelo quê o Flamengo? Então, é sinal que nós estamos crescendo. É sinal que nós estamos jogando cada vez melhor. E os resultados vão acontecer. Vão acontecer. Já tem acontecido dentro de casa e nós vamos conseguir fazer esses resultados fora. Uma hora a gente encaixa. A gente acreditar e trabalhar como a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando muito, muito. Hoje, sinceramente, foi doído. Foi doído a gente ter perdido esse jogo, porque eu acho que, no mínimo, um empate. No mínimo. E se não tivesse o erro de arbitragem, talvez a gente tivesse até chance de ganhar. Guto, duas situações mais táticas, assim, né? A explicação da tua parte pela troca na lateral, né? O que você buscava ali com o Natan para iniciar o jogo. E o ataque com o Fabrício fazendo a função ali do homem mais avançado, para dar mais mobilidade ao time. Assim, o que você achou disso na aplicação? Se pode ser algo repetido, até mesmo quando você tiver o centroavante à disposição? Conforme você vai mostrando jogo, vai mostrando qualidade, você tende a ter outras oportunidades. A busca do Natan ali, porque na minha concepção, o time do Botafogo tem um lado esquerdo muito forte. E se você não colocar, se a gente não tivesse colocado o que nós colocamos para enfrentar, o Marçal ia estar toda hora dobrando com o Jefinho, que é um jogador extremamente veloz, incisivo, e que estava criando jogadas nas outras partidas, vinha sendo o jogador decisivo do Botafogo. Na criação das jogadas. Quem vinha matando é o Tiquinho, é o Carlos Eduardo, mas quem vinha criando era o Jefinho. E o Natan praticamente anulou o Jefinho, tanto é que foi substituído. E o Varley conseguiu jogar em cima do Marçal. E nós conseguimos ainda contra-atacar nas costas dos zagueiros e principalmente do Saravia. Foi onde a gente criou as melhores oportunidades. O jogo foi planejado para isso. Infelizmente, nós não fizemos o gol, mas foi ali que nós criamos as melhores oportunidades. Né? Então, as mudanças, elas vieram para isso. A vinda do Fabrício, a gente perde um pouco a presença de área, perde a intensidade de marcação, mas a gente ganha posse. O time encorpa dentro do campo do adversário. E ele não deixa de atacar. Se você pegar a planilha final do jogo, talvez tenha sido o jogo que nós tivemos mais lance dentro da área. Por quê? Porque a gente errou pouco na intermediária de ataque. Nós fizemos um jogo rápido, de aproximação boa. O Bruno e o Robinho aparecendo muito bem, né? E alimentando muito bem a linha da frente. Tivemos uma saída mais rápida com o Varley,
que fez tanto defensivo quanto ofensivo muito bem, enquanto teve gás. A gente não pode esquecer que o Varley vem entrando, que ele ficou, 40 dias parado? E depois que ele voltou, acho que é o terceiro ou quarto jogo, e esse que ele foi mais longe, porque ele vinha entrando. Esse é o primeiro que ele entra como titular e conseguiu esticar aí até 25 do segundo tempo, 24, 25 do segundo tempo. São processos que a gente está tendo. O Robinho é a mesma coisa. Quando nós chegamos, os caras estavam saindo do departamento médico, depois de um longo tempo. Então, a gente vem trabalhando firme e forte, no meio da competição, trocando o pneu, e as coisas vêm evoluindo. É por isso que eu acredito que a gente vai atingir os nossos objetivos.